Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Seja Vitória, o podcast oficial do Instituto Mark. Eu sou o Thiago Marques, o fundador e o CEO do Instituto Mark. Quero aqui agradecer à Unialfa por nos ceder esse espaço para poder gravar esse podcast para você. Então, nesse momento, acesse www.unialfa.com.br. E hoje eu quero trazer um tema muito bacana, que é atitude. Olhando para você agora, quais são as suas atitudes que você está tomando todos os dias? Quais são as suas atitudes diante das adversidades? Quais são as suas atitudes quando você está perto das pessoas? Ou até mesmo, qual é a sua atitude quando você está longe de todo mundo, sozinho? Qual é a sua atitude quando você está recebendo a sua vitória? E qual é a sua atitude quando tudo parece não ter solução mais? As dificuldades começam a vir. Qual é a sua atitude? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, trazendo uma palavra de referência dentro da palavra de Deus, que se encontra em Mateus no capítulo 14, no verso 28, a qual nós deparamos ali com os discípulos. Jesus se afasta e os discípulos pegam o barco e saem para o mar. Jesus vai orar sozinho. E naquele momento Jesus volta ao encontro deles, só que naquele momento Jesus volta andando sobre as águas. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero chamar a atenção porque nós já sabemos que a pessoa que andou sobre as águas junto com Jesus foi Pedro. Mas por que eu quero dizer aqui, chamar a sua atenção agora? Porque olhando e analisando a vida de Pedro, nós sabemos que Pedro tinha uma identidade, Pedro tinha um comportamento diferente dos outros discípulos. Pedro era mais forte nas suas palavras, era arrogante, ele era um cara mais explosivo. Quando Jesus falava, vá lá, joga a rede de novo, ele responde imediatamente, mas já jogamos a rede, pescamos a noite inteira. Então Pedro era esse cara, esse rompante mais bruto. E por que eu estou contando tudo isso? Porque muitas das vezes as pessoas podem criar um rótulo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas o que determina esse rótulo, se é um rótulo positivo ou negativo, são as suas atitudes. Então, nesse exato momento, qual é a sua atitude diante de tudo? Pedro, com todo esse comportamento, que muitas das vezes as pessoas que estivessem passando ali perto de Pedro, será que chamaria Pedro para ser um discípulo? Um cara estúpido, arrogante, bruto, sem educação? Será que você hoje não está tendo essa atitude como Pedro teve? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora, para você analisar dentro de você, é que todo mundo pode olhar, mas todo mundo é muita gente. Mas se você começar a olhar para você e analisar a situação ao qual você está passando, qual é a referência que você está tendo com as suas atitudes? As pessoas poderiam estar passando perto de Pedro e falar, não, esse cara eu não quero ele perto de mim, olha a atitude dele. Pessoas poderiam estar afastando de Pedro por ele ter a atitude que ele tinha. Hoje, você está atraindo pessoas positivas perto de você com as suas atitudes? Você está levando o amor de papai às pessoas com a sua atitude? Ou você está afastando as pessoas com as suas atitudes? Você está sendo paralisado diante das adversidades por causa da sua atitude? Ou você está passando por cima de qualquer coisa, vamos se dizer assim, passando em cima de todas as adversidades por causa das suas atitudes? Porque uma coisa eu digo para você, isso, vencer ou paralisar, depende da sua atitude. E Pedro, naquele momento que ele estava ali dentro daquele barco, que eles avistam Jesus, a palavra diz que no momento que ele estava no barco, o vento estava contrário, significa, ali estava tendo grandes marolas, grandes ondas, mas o vento era o contrário, então estava indo ao desencontro deles. Estava difícil de estar ali navegando naquele mar. E por que eu estou chamando a atenção para você? Porque nas adversidades você pode ter atitudes de vencedor, de vencedora. E quando eles avistaram Jesus, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E além do medo que já estava acarretando, porque como a gente fala, né, um abismo chama o outro, às vezes nós estamos passando por uma adversidade, pensando que vai sair dela, vem uma outra muito mais complicada. Mas é aí que você tem que ter uma atitude de vencedor, uma atitude de vencedora.
Porque naquele momento, assumindo o seu medo, mas não só assumindo e ficando paralisado, Pedro sai e fala: Senhor, eu quero andar sobre as águas. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quando ele se depara, ali nós deparamos com Mateus capítulo 14, versos 28 e 29, preste atenção quando ele fala: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda que eu vou ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza, todos ali estavam com medo, porque a palavra diz isso. Mas Pedro superou o medo para ter uma experiência incrível. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Para você ter vida extraordinária, para você ter experiências incríveis, você tem que superar o medo, você tem que ter atitude de vencedor e de vencedora. E como é essa atitude? Saindo do meio da multidão. Fazendo aquilo que a multidão está fazendo, você sai de perto. Quando você olha para as pessoas que querem ter sucesso, você vai ver que ela faz totalmente o contrário com as pessoas que não têm sucesso fazem. Se você observar ao seu redor, pessoas que vivem naquele mundo de uma rotina que, deu 6 horas, eu parei meu trabalho, agora eu vou fazer isso, e aí eu vou voltar a trabalhar só no outro dia, enquanto você, no momento que você para de trabalhar, você vai estudar. Final de semana você está buscando conhecimento. É aí que você sai de dentro do barco. É aí que você sai diante da multidão para fazer a diferença. Qual é a sua atitude? Você está tendo atitude de multidões ou você está tendo atitude de vencedor e de vencedora? Porque naquele momento, enquanto todos estavam com medo dentro do barco, Pedro se dispõe a vencer o medo e ir diante de Jesus, e ao encontro de Jesus. E naquele momento, Pedro, imagine agora Pedro saindo do barco e pisando sobre as águas. E aqui eu não quero ficar atento ou te chamar a sua atenção para os problemas, mas sim para a vida extraordinária. Porque muitos sabem que Pedro começou a andar, e quando ele observou, tirou o foco de Jesus. E o que é tirar o foco de Jesus? É tirar o foco dos seus objetivos, é tirar o foco da sua determinação, da sua disciplina em conquistar os seus sonhos. Quando você tira o foco dos seus sonhos, dos seus objetivos, você começa a afundar. Quando você tira os olhos de Jesus, aquele que pode mudar a sua história, aquele que é especialista em milagres, aquele que é especialista em causas impossíveis, você começa a afundar. Então, nesse exato momento, para tudo e analise você. Qual atitude você está tendo? A atitude de ficar dentro do barco, às vezes até criticando. Ah lá, Pedro está afundando, Pedro está afundando. Pedro está afundando. A sua atitude é de ficar como você está hoje, escutando a multidão, as pessoas à sua volta criticar você, falar de você e você ficar dentro do barco? Ou você está disposto ou disposta a sair de dentro do barco, assumir o compromisso de vencer, de ter atitude de vencedor, de vencedora, e ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do seu objetivo, ir ao encontro da sua salvação, ir ao encontro dos seus sonhos. Não importa o vento contrário. E a palavra diz que quando Pedro andava sobre as águas, o vento contrário chamou a atenção dele ao ponto dele sair da visão do seu objetivo, que era Jesus, e ele começou a afundar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, preste muita atenção agora. Não importa o vento contrário. Não importa o que as pessoas, os discípulos estavam falando dentro do barco, se você está afundando ou não. Não importa o que você está fazendo agora. Pare tudo e analise uma coisa. Se você tiver uma atitude extraordinária, se você superar o medo, se você superar as adversidades, lembrando que não é fácil, mas uma coisa eu digo para você, é de extrema gratificação. É completamente diferente de tudo que você possa imaginar. Quando você tem atitude de vencedor e de vencedora, você anda sobre as águas. Uma coisa eu posso falar para você, Pedro afundou, mas ele gritou o nome de Jesus. E Jesus puxou ele novamente e ele andou sobre as águas. E o que eu quero dizer a respeito disso, para a gente poder concluir, é dizer para você o seguinte, não importa o que as pessoas vão dizer, saia da sua zona de conforto. Porque aqueles que ficaram criticando Pedro, aqueles que estão criticando você, vão ver você andar sobre as águas. E a experiência de andar sobre as águas, só Pedro teve. Se você estudar toda a palavra de Deus, você vai ver que só uma pessoa andou sobre as águas. E o nome dele é Pedro, juntamente com Jesus. Então não importa
Pedro tinha medo. Pedro estava com o vento contrário. Pedro afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Não importa o que você está passando agora, não importa a sua dificuldade, não importa o tamanho do seu sonho, importa a sua ousadia em ter uma atitude de vencedor e vencedora. Então agora, saia de dentro desse barco e anda sobre as águas. Porque no momento que você tiver e as ondas e o vento for contrário, lembre-se, você não vai afundar. É só você gritar Jesus e ele vai estar do seu lado estendendo a mão para te ajudar. Então não fique dentro do barco. Saia de dentro do barco, tenha uma vida extraordinária, tenha uma atitude de vencedor e de vencedora e a partir de agora, através dessa atitude, anda sobre as águas. E eu digo para você, concluindo, a experiência de Pedro, só ele teve. Não seja como a multidão. Saia diante dela, saia de dentro do barco e tenha uma vida extraordinária. Todos andaram com Jesus, mas só Pedro andou sobre as águas, porque ele superou o medo. Ele quis, ele pediu ao Senhor, eu quero andar sobre as águas, eu posso? E Jesus falou, pode. Então nesse exato momento, pede ao Senhor Jesus, eu quero o meu sonho, eu preciso realizar os meus objetivos, eu quero o meu emprego, eu quero a minha família, eu quero uma vida extraordinária. E Jesus vai te convidar a andar sobre as águas. E digo para você, se em algum momento o mar não se abrir, você pode ter certeza que você vai passar por cima dele. Grave isso. Se você chegar numa situação ao qual o vento está tão contrário, as ondas estão tão grandes e o mar não se abrir para você passar, você vai passar por cima dele. Porque você vai ao encontro de Jesus agora. Deixa o leão marcar você. Tenha uma atitude de vencedor. Tenha uma atitude de vencedora. E viva uma vida extraordinária. Saia de dentro do barco e viva uma vida esplêndida, cheia de riqueza, cheia de recursos e muito mais de experiências positivas que só você pode viver. E dizendo para você, deixa o leão marcar você, seja a vitória e sai de dentro do barco. Que Deus te abençoe e lembre-se, papai te ama especialmente. Concluindo aqui, lembre-se de atitude. E por isso eu quero agradecer à Unialfa por nos ceder esse espaço. E se você quer ter uma atitude de vencedor e vencedora, buscando conhecimento, acesse www.unialfa.com.br e seja uma vencedora, um vencedor. Tenha experiências incríveis e deixa o leão marcar você. Que o Senhor Jesus te abençoe e fiquem todos com Deus.